Graças, paz, benditos, eleitos, predestinados, escolhidos antes da criação do mundo. Isto é glória para Deus e alegria para nós. Amém? Bendito seja o Eterno. Sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Nordeste brasileiro. Paraíba, capital, João Pessoa. Muita chuva, muito vento. Esta é a época da chuva e a época do vento aqui no Nordeste brasileiro. Até o final de agosto vai ser sempre assim, um pouquinho de sol, um pouquinho de chuva e muito vento, né? E a gente já está acostumado com esta natureza. Amém? Glória a Deus por tudo. Vamos lá? Então, sim, quero deixar aqui minha gratidão ao irmão Neucimar, do canal Voz das Nações. Vai lá, assista, dá uma força, deixa o like, se inscreva no canal Voz das Nações, em graça. Também um canal que pensa como eu penso, né? Bem parecido, né? A escatologia é consumada. Jesus voltou no ano 70, já houve princípio de dores, grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, né? O juízo sobre Israel, a consumação de todas as coisas, né? E o estabelecimento do reino espiritual de Cristo Jesus, para a glória de Deus. Agora, as doutrinas bíblicas a parte. Aí diferencia corpo, alma e espírito, a vida após a morte, né? O Hades, inferno, Guiena, lago de fogo e outras doutrinas, né, a parte da escatologia consumada que divergem, nós divergimos e isto faz parte do meu e do teu crescimento. Irmão Valdemir da Bahia, glória a Deus. Irmã Elaine Soares, aqui de Campina Grande, né? Minha vizinha aqui, um forte abraço, a paz, a graça de Cristo, né, a você e a toda a sua família, o seu netinho, né, glória a Deus pela vida de vocês, né, e aos demais irmãos e irmãs aqui do canal Metanoia da Graça, meu forte abraço, minha gratidão e o meu carinho. Deixar aqui 30... isso. Pronto. Para não passar batido aqui. Vamos lá? Vamos bater de frente com as escrituras aqui. Vamos pedir apoio. O que diz as escrituras? Enoque e Elias entraram no céu de carne e osso, unha, cabelo, língua, dente. Sim ou não? O que você me diz? Bom, eu estou dizendo que Enoque e Elias não entraram de carne e osso no céu. E, desde já, eu digo que Enoque e Elias, quando morreram, não foram para o céu, foram para o Hades. Isso, foi lá para as almas desencarnadas, foi lá para aquele mundo chamado paraíso, seio de Abraão. Eles saíram de lá no ano 70. Tem vídeo meu aí, assista lá. Para onde foi o ladrão, né, na cruz? Para onde Cristo prometeu levar aquela alma? Para o céu ou para o paraíso, seio de Abraão? Para onde, quando morreu o mendigo e Lázaro ali, Lázaro e o rico? O Lázaro, o mendigo, foi para onde? Para o céu ou para o seio de Abraão? Então, a religião adventista e na maioria dos pastores, né, que pelo menos que eu assisti no YouTube, né, eles concordam em afirmar que Enoque e Elias subiram para o céu de carne e osso, né, e estão vivos. O pior de tudo, estão vivos até hoje, até Jesus voltar. Jesus já veio em 70, imagina, meu irmão, esse enrolation da escatologia, teologia, da religião evangélica, Testemunho de Jeová e o Adventismo do sétimo dia. Então vamos lá. Então, Enoque e Elias. Agora, eu estou mostrando 6 razões. Mostrei a primeira, o verbo arrebatado aqui, ok? É o metatíteme, né? Que significa lugar, transferir de um lugar para outro, sair de um lugar para outro. Dei versículos, mostrei
certo? E Enoque não foi para cima, ele saiu de um lugar para outro, para não provar, não ver a morte. Alguma situação Enoque passou que Deus o trasladara, tirou daquela situação e levou para outro lugar. Mas tem apoio bíblico isso? Tem. Felipe e o eunuco. Felipe foi tirado de um lugar para outro, seu corpo físico. Ele não subiu, ele foi trasladado ou arrebatado no corpo físico. Paulo foi arrebatado em espírito para deste mundo, não para o trono de Deus, mas para o paraíso, na região lá onde estavam as almas dos espíritos, dos eleitos, dos justos, ok? Bom, esta foi a primeira razão. Assista, são vídeos curtos. Assistam o vídeo, o primeiro vídeo, a primeira razão para você não crer que Elias e Enoque subiram para o céu de carne e osso. Agora, vou mostrar a segunda razão. Então, cada razão vai ser um vídeo. Se der 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, 5 minutos, não importa. Mas eu vou deixar cada razão, um vídeo detalhadamente, textos, ok? Argumentos bíblicos, para que você possa captar a mensagem e entender de uma vez para sempre que nem Enoque, nem Elias, nem os profetas, ninguém do Antigo Testamento, né, nem do Novo, subiu, nenhum deles subiu para o céu de carne e osso. O único que subiu para o céu, para o trono, para a presença do Cristo eterno, o trono de Deus, na glória de Deus, lá no céu, foi João, mas não de carne e osso, em espírito. Apocalipse 4, versículo 1 e 2. Agora vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha para a gente entrar nesse aqui. A pergunta: Enoque e Elias foram para o céu de carne e osso? Ainda estão vivos? Se alimentam de quê? Vamos agora para a segunda razão. Você vai ver a segunda razão para você que está me assistindo, não, é negativo, não crê. Você não deve crer, né, que Enoque e Elias subiram para o céu de carne e osso. Qual é a segunda razão? A segunda razão é essa aqui. Essa doutrina não tem respaldo bíblico. A doutrina em dizer o ensino, o ensinamento, né, em dizer que Enoque e Elias subiram para o céu de carne e osso, não tem respaldo nenhum, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento. Por quê? Jesus nunca ensinou essa doutrina de que Enoque e Elias foram para o céu de carne e osso. Nem tampouco os apóstolos ou os discípulos ensinaram essa doutrina. Você não vai ver no Novo Testamento, aqui não ensina que ele subiu arrebatado aqui de um lado para o outro. Pode procurar. Vai lá nesse verbo aqui, ó, metatíquime, o que significa arrebatado? O que é transladado? Procura lá. E procura em João capítulo 4, no Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, que João subiu. E qual é o verbo para subir? Se é metatíquime ou é nabainô? Ok? Então, vai lá, procura, dá uma pesquisada. Então, a segunda razão é, Jesus não ensinou esta subida, a presença de Enoque e Elias no céu. Os discípulos, os apóstolos, nem no Novo Testamento, não há ensino, não há argumentos, né? Não há nenhum ensino, nenhuma passagem dizendo que Enoque e Elias foram para a presença de Deus. Apenas que eles foram arrebatados de um lado para outro. Bom, atenção aqui agora. Preste atenção aqui agora. O apóstolo Paulo discorda totalmente, né? O apóstolo Paulo, ele discorda totalmente desse ensino adventista, em dizer que Enoque e Elias não passaram pela morte e foram para a presença de Deus. Olha o que diz Romanos capítulo 3. Olha Paulo discordando. Capítulo 3, versículo 23. Diz assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
como é que Enoque e Elias, certo, sendo pecadores, foram de corpo, né, de um corpo em pecado, né, que é um corpo que em Adão todos pecaram, foram a transgressão, né, foram de carne e osso para o mundo espiritual. Como é que carne e osso em pecado subiu à presença de Deus e estão até lá, né, em pecado, na presença de Deus, na presença dos anjos, na presença num corpo espiritual, no mundo, num corpo material, né, pecaminoso, né, entraram no mundo espiritual. Isso não entra na cabeça de quem tem honestidade em aceitar a verdade. Isso não entra. Então, porque todos pecaram, todos aqui, toda a raça humana, né, até antes da cruz, antes do sacrifício de Cristo, né, santificar, purificar, né, os seus eleitos. Então, todos aqui inclui Enoque e Elias. Enoque e Elias pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Bom, Paulo aqui é contra a subida de Enoque e Elias de carne e osso ao céu. Eram pecadores. Outra coisa, Paulo disse que todos os homens morreriam. E ele se referiu à morte física. Preste atenção aqui. Olha o que Paulo diz. Paulo diz, todos os homens devem morrer. Todos. Se referindo, Paulo, à morte física. Romanos 5,12. Romanos capítulo 5, versículo de número 12, que diz, incluindo da mesma forma como o pecado ingressou no mundo, por meio de um homem, Adão, o pecado entrou, e pelo pecado a morte física. Assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Ou seja, Adão peca, qual é a sentença de Adão? Você vai morrer. Ou seja, o que Deus disse a Adão no dia em que tu pecardes, certamente morrerás, isto serviu para toda a raça humana. Essa sentença de Deus, de que ele iria morrer, serviria para todo ser humano pós-Adão. Sim ou não? Sim. Enoque e Elias vieram depois de Adão? Sim. Agora preste atenção no texto. Incluindo da mesma forma como o pecado ingressou no mundo, por meio de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte chegou a Enoque e a Elias. Sim ou não? Sim! A morte chegou a Edvan, a morte chegou a Paulo, a morte chegou a Pedro, a morte chegou a Jesus, a morte chegou a Moisés, a morte chegou a todo ser humano que tem um corpo físico, a morte chegou a todos, Paulo diz a todos. Inclusive, interessante que Paulo não exclui, aí ele poderia dizer, não, mas aí a morte foi legada a todos, exceto, ele poderia abrir uma exceção aqui, exceto Enoque e Elias, que escaparam da morte de corpo, né, e osso. O texto não diz isso, doutor. O texto não diz isso. O texto diz que a morte chegou a todo ser humano, todos, sem exceção. Todos os seres humanos, porquanto todos pecaram, todos irão morrer. Ah, irmão, o arrebatamento. Irmão, o arrebatamento que houve em 70, né? Esse arrebatamento, Paulo não dá clareza, né? E não se sabe se houve um arrebatamento de corpo físico. Não se sabe, não temos uma exatidão, não temos uma conclusão, né? Um pensamento completo entre todos os teólogos, doutores, pós-doutorados, eles não fecham no arrebatamento, ok? Então, ainda é muito obscuro o que houve, né, no ano 70, naquele arrebatamento. Mas o que Paulo diz é que tanto Adão pecou, morreu,
também a raça humana pós-Adão, ou seja, Enoque e Elias, também foram sentenciados seu corpo à morte. Tiveram que passar pela morte por causa do pecado de Adão. Beleza? Tranquilidade? Agora, olha o que diz ainda Romanos 6, versículo 23. 6, 23. Porque esta é a segunda razão para você não crer, né, que Enoque e Elias foram para o céu de carne e osso. A Escritura não dá apoio, né? Você não tem apoio dentro das Escrituras. Pelo contrário, Paulo ensina que todo ser humano tem, né, que passar pela morte. E ele não excluiu, né, Elias e Enoque. Todos estavam lá, incluído Elias e Enoque. Porque o salário do pecado é a morte, morte física. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Morte física, o salário do pecado. Ou seja, este salário eu vou herdar. Você vai herdar. A morte física, a espiritual, ela já teve... já foi paga na cruz. A morte espiritual em Adão, né? Cristo já nos ressuscitou espiritualmente. Já não morremos mais espiritualmente. Agora, a morte física, o salário do pecado é a morte para todo ser humano, segundo Paulo. Ou seja, o salário do pecado é a morte para Adão, foi para Adão, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. O salário do pecado, a morte física, também chegou em Enoque e Elias. Beleza? Isso aqui é o que diz Paulo. Aqui não tem mimimi, o que discutir, não, mas o que tirar, o que diminuir. Aqui não adianta o achismo, né? Não adianta a tua teologia. Não, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito aqui não é para a carne. Jesus disse que a carne para nada presta, mas o Espírito está pronto. O que foi santificado, purificado, foi o Espírito. O que foi ressuscitado, Efésios capítulo 2, segundo o próprio Paulo, foi o Espírito e não a carne. A carne é apenas o corpo, né? Um tabernáculo ao qual nosso Espírito veio habitar, assim como Cristo, né? No corpo, o Cristo eterno, no corpo de Jesus de Nazaré, ok? Num homem chamado Jesus de Nazaré. Então, a vida eterna veio para todos. Agora, a morte também, a morte física, veio para todos. Paulo não excluiu aqui, né? O salário do pecado de Adão e a morte, mas tem uma exceção aí, irmãos. Enoque e Elias não morreram, foram para o céu. Você não vai encontrar isto em lugar nenhum nas Escrituras. Então, mais um texto, Paulo diz que a morte veio a todo ser humano, incluindo Enoque e Elias. Morte física. Agora, um texto, irmão, que vai aniquilar, né? Botar por terra, destruir essa doutrina, né, enganosa em dizer que Enoque e Elias foram para o céu de carne e osso, está aqui, ó, em Hebreus capítulo 9. Aqui sim, aqui a gente fecha tranquilamente. Hebreus capítulo de número 9 e o versículo de número 26. Vamos para o 26. Preste atenção aqui, ó. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todos, ao final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Agora, Cristo veio, fez o sacrifício e aniquilou o pecado. Acabou o pecado dos eleitos. Olha o 27 ou 27. Aqui está incluído Enoque e Elias. Olha o 27. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aos homens morrer uma só vez. Morte física. Morte física.
Assim, aos homens aqui, Paulo está incluindo toda a raça humana, sem exceção. Até o próprio Cristo, Jesus de Nazaré, no seu corpo físico, morreu. Então, aos homens, que homens? De Adão até os nossos dias, todos irão passar pela morte física. Morte física. Ou seja, assim como a Enoque, assim como a Elias, está ordenado morrer. Estava ordenado que eles iriam morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Enoque e Elias morreram. Segundo Paulo, Paulo não disse, assim como aos homens, exceto Enoque e Elias, que não morreram. É isso que o texto diz? Não. Então, concluímos a segunda razão para você não crer que Enoque e Elias subiram ao céu de carne e osso, né? É que esta doutrina não tem apoio, certo? Dentro das cartas de Paulo. Cristo nunca falou sobre isso. Os apóstolos não falaram que Enoque e Elias estão no céu, ok? E você percebe aqui que aos homens foi ordenado morrer uma só vez. Aos homens está ordenado, condenado, sentenciado a morrer. Elias era homem? Sim. Carne e osso? Sim. Enoque era um homem de carne e osso? Sim. Então eles estavam condenados a isto aqui, ó, a morte física. Deixa teu like, não perca a terceira razão para você não crer, né? Essa razão aqui, meu irmão, é controvérsia, é polêmica, né? Há muitos argumentos filosóficos, há muito achismo. Não, eu acho que Jesus quis dizer isso. Não, eu acho que Jesus quis dizer isso. Aí o outro teólogo, não para esse, não para esse. O que vale é o que eu acho. Eu acho que Jesus quis dizer isso. Jesus nem quis dizer isso, nem quis dizer isso, nem quis dizer isso. Jesus disse isto que eu vou mostrar para você. É a terceira razão fortíssima contra este engano teológico, né, em dizer que Enoque e Elias subiram ao céu de carne, osso, sangue, dente, olhos, e estão piscando o olho, até tem uma visão espiritual, carnal, lá no céu, né? O coração ainda bombeia sangue lá no reino espiritual. Irmão, isto não é heresia. O que eu acho engraçado é nos seguidores, está lá, isto é que é estudo bíblico, né? Isto é que é teologia, Enoque, Elias. Estão no céu de carne e osso, de nervo, sangue, coração batendo, de unha, a unha crescendo, como é que eles cortam? O cabelo crescendo de Enoque, de Elias lá no céu, o anjo vai lá e dá uma paradinha. Lá deve ter uma barbearia para fazer a barba, lá deve ter para cortar cabelo, né? Lá deve ter mulheres para fazer unha, né? Para não deixar as unhas crescerem. Lá eles devem trocar de roupa, né? Todo dia, por questão de corpo físico, meu amado. Presta atenção nesse engano, neste enrolês, nesta mentira teológica, né? Dessas religiões, né? Que só querem tem dízimo e nada mais. Então, a terceira razão, a primeira razão, vamos lembrar aqui, o verbo, né, arrebatar, não é subir, é tirado de um lugar para outro. A segunda razão foi essa agora, nem Jesus, nem os apóstolos e nenhuma carta de Paulo apoia, né, essa doutrina errônea, enganosa, mentirosa em dizer que Enoque e Elias subiu ao céu de carne e osso, unha, e sangue, ok? E pelo contrário aqui, ó, morreram, eles morreram, ao homem, todos os homens, aos homens que têm corpo e carne e sangue, está ordenado a morrer, de Adão até todo aquele que nascer com carne e osso, a não ser que eles nasceram em espírito, aí beleza.
E a terceira razão foi Jesus que disse que nem Adão e nem Enoque subiram ao céu. Quem disse foi Jesus. Quer saber? Deixa teu like. Os estudos sempre às 17h45 da tarde, no canal Metanoia da Graça, aqui direto de Cabedelo. Teu like é muito importante para este canal. E tua inscrição, né, me alegra e me fará debruçar cada vez mais nesse estudo para o nosso crescimento no conhecimento. Paz do Cristo eterno.